Olá, pessoal. 2 minutinhos só para a gente fazer essa troca técnica aqui com vocês. Tudo é ao vivo, então a primeira vez a gente às vezes se perde um pouco, peço desculpas. Mas a gente está aqui agora, sim, com a Jandaracy Araújo, que é professora, empreendedora e subsecretária de empreendedorismo do Estado de São Paulo, e vai falar com a gente sobre Food Tech e a gastronomia social, uma perfeita aliança para o desenvolvimento sustentável. Jandara, que bom ter você com a gente aqui no Horizonte. Um prazer ter você falando na abertura do evento. Como eu te disse, esse é o nosso evento mais importante para nós. É uma honra ter você aqui conosco. Que bom que você aceitou o nosso convite e também conseguiu um tempo nessa sua agenda atribulada aí para conseguir falar com a gente e com todos os visionários e guardiões de alimentos a respeito de gastronomia social e as food techs, né? O que você está esperando para o Horizonte, sim, Jandara? Bom dia. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Obrigada, Cristina, pelo convite. É muito importante a gente começar a fazer esse link. A gente não vai ter não vai ser bom para todo mundo se a gente tiver desigualdade. Por isso que é tão importante falar dessa questão de sustentabilidade, também olhando para a questão alimentar, é fundamental. E o que a gente espera é que a tecnologia possa, cada vez mais, né, o conceito de Food Tech possa, cada vez mais, ser um agente transformador de redução de desigualdades. Eu acho que a gente pode construir isso juntos. Com certeza. Jandara, o palco é seu. Estamos aqui ansiosos pela sua palestra. Seja bem-vindo ao Horizonte 21 Food, oficialmente aberto. Que bom. Vamos lá, gente. Eu não costumo usar a apresentação, porque eu gosto de fluir. São 30 minutos, eu acho que a gente tem aqui... Vocês podem mandar perguntas no chat, a gente vai interagir. Mas eu vou começar com alguns questionamentos principais. Estamos há 9 anos da Agenda 2030, né? E algumas questões são extremamente inerentes quando a gente fala de alimento. Para quem não conhece, ou conhece, mas ainda não fez o link, né? O ODS 2, que é Fome Zero e Agricultura Sustentável. Como isso está tão relacionado com a tecnologia alimentar, como isso está relacionado com as novas tecnologias, alimentação plant-based, como a gente pode usar todo esse desenvolvimento e toda essa tecnologia também para fazer impacto social. ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico. O link entre esses temas é perfeito quando a gente fala de alimentação e olhando para o futuro. Não dá para a gente pensar em futuro fazendo um processo e presenciando um processo de exclusão. O ODS 10, que fala de redução das desigualdades. Combater a fome, dar trabalho decente, são fatores principais para reduzir a desigualdade. Durante a pandemia, nós observamos a ampliação da insegurança alimentar no país. Ainda temos, e estamos presenciando, porque a pandemia não acabou, milhares de famílias em situação de alta vulnerabilidade alimentar. E qual o papel de empresários, empreendedores, estudiosos, cientistas, engenheiros de alimentação, em analisar e propor negócios que possam também ser agentes de transformação social. E é com esse olhar e com essas provocações que eu queria discorrer com vocês sobre o papel da gastronomia social e como ela pode transformar também a sociedade onde a gente vive, o ambiente, as comunidades e todo lugar. São exemplos de que a gente pode fazer a transformação. Uma empresa, não sei se está aí, que eu tenho acompanhado e admirada do local, que ela trabalha faz um roteiro com cozinheiras aqui de Paraisópolis, no preparo de refeições e para revenda, e também usando os produtores locais. É um exemplo de como fazer um negócio de tech diferente, é uma startup que pensa diferente, fazendo impacto social. A grande questão é como tornar isso escalável. Vivemos em um país de dimensões continentais. Como a gente pode criar um negócio extremamente escalável
e que gera impacto. Na era do ESG, não tem nada mais importante do que pensar, já começar em negócios que gerem impacto social. Se você é empreendedor e está aqui nessa roda de conversa, como o seu modelo de negócio ele se adequa aos conceitos de ESG, aos conceitos de sustentabilidade? Estamos no auge da experimentação de alimentos plant-based. Como nós podemos fazer que isso chegue, fique barato e seja acessível à maioria da população? Até porque, como uma mulher nordestina do interior, que teve grandes experiências em viver no interior da Bahia, sou neta de pessoas que trabalhavam na roça, eu me lembro de um alimento que se chamava, é uma planta chamada favaquinha, que ela tem um gosto de carne. E isso era muito comum fazer esse tipo de comida no Nordeste quando não se tem carne. Se cozinha essa comida, essa folha, ela é fervida e ela acaba misturada com arroz, ela dá esse gostinho que parece que é carne. O que de novo tem quando a gente fala em economia plant-based é que a gente pode tornar isso escalável. Não é uma tecnologia rural. O quanto a gente está buscando nas bases para poder trazer essa tecnologia que, na verdade, as comunidades ribeirinhas, as comunidades indígenas, comunidades quilombolas já usavam há muitos anos atrás. Como nós podemos trazer esse conhecimento e linkar com negócios e tornar isso escalável? Esses desafios, e aqui não é a nossa conversa, ela não gira em torno de ditar caminhos e pensar regras, mas é como a gente pode construir isso juntos. Esse é o maior desafio de quem hoje pensa no futuro. É construção em conjunto. O conceito de alimentação sustentável, gastronomia social e empreendedorismo, eles têm que andar super entrelaçados, assim como de tecnologia alimentar. O impacto que a gente está tendo, e aí volto a reforçar, com a pandemia, o quanto a gente pode pensar fora da caixa, ter um pensamento disruptivo para de verdade fazer inclusão social. Como nós podemos transformar toda essa tecnologia, todo esse conhecimento extremamente acessível para a maioria da população? Quando nós pensamos, por exemplo, em substituir a carne por uma folha, né, como acontece muito no interior da Bahia, como eu posso trazer essa tecnologia e tornar isso acessível para a maioria da população, considerando que a plantação a criação de animais tem impacto sobre a água, eu também vou estar cuidando do meio ambiente, eu vou estar fazendo inclusão social. Então, é esse olhar sobre todo esse conjunto que nós precisamos ter. A questão da pobreza e a escassez de alimentos. A tecnologia é um papel preponderante, desenvolver alimentos sustentáveis que usem menos recursos de água, tenha menos impacto ambiental, porque todos nós sabemos qual o tamanho do impacto que, por exemplo, a criação de gado, ela produz no meio ambiente, as grandes plantações, o quanto gera de desmatamento. O quanto a gente pode desenvolver tecnologias que tenham esse olhar. Fazer mais com menos. Esse é o grande desafio quando a gente olha para o futuro. Esse é o grande desafio quando a gente olha como nós podemos transformar essa sociedade. Pensando em impacto social, inclusão produtiva, empreendedorismo, porque todos nós empreendemos, seja dentro de uma organização, ou seja, empreendendo por conta própria. Como a gente tem falado de reaproveitamento de alimentos, e isso a gente acompanha muito nos projetos de gastronomia social. Um grande reaproveitamento. Nós somos o país que mais desperdiçamos alimentos. Como a tecnologia pode nos ajudar a
diminuir o desperdício e diminuir a fome. E, além de tudo, né, quando a gente fala de inclusão produtiva, também ser um gerador de renda para populações vulneráveis. Aqui, Cristina e todos que estão nos ouvindo, eu quero deixar grandes reflexões e grandes provocações. Muito mais do que ditar caminhos, como é que a gente pode construir um sistema alimentar sustentável para um futuro sem fome? Porque a fome, meus caros e caras, ela nos tira a humanidade, né? Nos animaliza. E uma sociedade que vem de uma pandemia, junto com a fome, junto com o desemprego, todos nós podemos ser agentes de transformação. Eu já estou aqui nomeada, eu queria abrir, Cristina, para a gente ter aqui essa troca, né, e ficar à vontade para me colocar, porque eu queria muito deixar essas grandes ideias e essas grandes provocações aqui para hoje, nessa abertura, para a gente olhar dentro dos horizontes 21, no horizonte 21, o que nós podemos ser agentes de transformação e como a gente pode discutir isso de forma muito ampla. Como as empresas estão pensando a contribuir até para a formação de cozinhas comunitárias. Como estamos incluindo pequenos produtores nessa roda de tecnologia. Como o impacto, a mudança climática tem afetado principalmente pequenos produtores. Então, é essa conversa, essa provocação que vai nos fazer construir esse horizonte 21, 30, o quanto tempo a gente quiser, mas eu queria deixar marcado a importância da gente ter sempre esse olhar também sobre desenvolvimento sustentável e quando a gente fala de alimentação, fazendo esse link do ODS 2, do 8 e do 10. Fome zero, trabalho decente e redução de desigualdades. Jandara, eu queria trazer uma reflexão aqui para isso que você falou, né? Estava aqui assistindo a sua palestra. No ano passado, nós tivemos uma palestra no Horizonte, que foi com o Júlio Rita, que é do Cozinheiros do Bem. Impactou muito as pessoas que estavam com a gente durante o evento. Alguns estão novamente conosco hoje. E o Cozinheiros do Bem é um projeto aqui em Porto Alegre que traz alimentação para a população vulnerável de rua, né? Para essa população que hoje, por exemplo, busca comida no lixo. E que você falou uma coisa agora no final que me chamou muita atenção, porque foi muito parecida com o que ele disse, que a fome tira a dignidade, né? A gente vem de uma cultura, talvez, um tanto que acredita muito na meritocracia, né? Só que, às vezes, essa meritocracia exclui essa pessoa que está completamente vulnerável, como, por exemplo, não tem nem o que comer. Ele fez uma provocação na época, assim, como você imagina que essa pessoa que nem consegue tomar banho, que está comendo no lixo, vai conseguir um emprego para sair dessa situação, né? Então, acho que tem algumas... e aí a provocação foi justamente para todas as pessoas na plateia, porque justamente representam as grandes indústrias de alimentos no Brasil inteiro, né? E me parece muito interessante que você tenha trazido novamente isso, né? Que como o alimento tira a dignidade das pessoas e como ele deveria ser, ele é um direito básico, né? E que nós, como sociedade, deveríamos ser capazes de garantir esse direito básico a todos os participantes da sociedade. Dizendo isso, Jandara, se tu pode me trazer alguns exemplos de movimentos que tem em São Paulo, que eu sei que você conhece, e que fizeram alguns avanços nesse sentido que a gente possa compartilhar aí com os nossos visionários e guardiões? Bom, eu falei do restaurante da agência Solano Trindade, né, que eu considero uma das maiores food techs aqui de São Paulo, se eu posso chamar assim, que é um trabalho de gastronomia social que é feito e também baseado principalmente em horta comunitária e reaproveitamento de alimentos. E olhando, e aí, Cris, eu queria também reforçar um ponto, né? Eu acho que todos que estão nos assistindo têm que reforçar que as indústrias, em tempos de ESG, e aqui eu estou falando de dois pilares quando eu falo de alimentação.
eu estou impactando dois elementos do ESG. O I, de ambiental, de environmental, e o social. E acho que a gente tem aqui dois pontos cruciais quando a gente fala de ESG. Além, tem outros exemplos, tem o Bistrô de Maria, que também faz um trabalho muito interessante com as cozinheiras, e agora, nesse período de pandemia, elas reverteram as operações para doação de marmitas. Então, as mulheres se juntam, né, com base nas doações de alimentos que elas recebem, para fazer marmitas e distribuir dentro da comunidade, para as pessoas que perderam seus empregos ou são grupo de risco e não podem trabalhar. Mas eu queria trazer também essa provocação. As 3 letrinhas famosas, né, que ganharam uma grande visibilidade nos últimos meses, agora no último ano principalmente, como a gente pode fazer o link com o ESG olhando tecnologia, principalmente olhando o pilar social. As empresas elas têm que também ter esse olhar, as indústrias têm que começar a ter esse olhar de impacto social, e não é só fazer um projeto aqui e ali, mas como na sua produção já pode ser criado, né, um modelo de negócio ou um produto que também gera impacto social. Eu estava dando uma estudada, um projeto de Campinas que tem uma cumbuca comestível para doação de alimentos. Um projeto fantástico, você diminui a redução de plástico e a pessoa pode comer aquilo, né? Então, você pode fornecer a sopa naquela cumbuca e a pessoa pode comer aquilo. Como é que a gente faz isso se tornar escalável? Porque o grande desafio, Cristina, não é só ter projetos pontuais, um em Porto Alegre, outro aqui em São Paulo, um em Belo Horizonte, outro na Bahia. É como nós podemos tornar, isso a indústria tem esse poder, de tornar esse conceito de alimentação sustentável e inclusiva, né, de uma forma muito mais ampla. Como a gente escala isso para o Brasil? Ao invés de ter ações pequenas, pontuais, que têm um impacto, mas como nós tornamos escalável? Moradores de rua, que são extrema vulnerabilidade, você tem uma série de fatores que andam juntos. Mas eu consigo dar dignidade a partir do momento que eu tenho uma horta comunitária, onde eu crio, onde eu qualifico essas pessoas para resgatarem sua comunidade, fazendo cursos de cozinheiro, modelo. A Gastromotiva é um exemplo disso. Eu admiro bastante o trabalho deles em função disso. Então, você tem alguns exemplos. O nosso desafio é tornar esses exemplos, como estruturamos uma grande rede de pequenos exemplos, juntando todas essas tecnologias e conhecimentos num modelo escalável ao nível nacional. Como nós podemos introduzir a alimentação plant-based de uma forma regular e com um custo mais barato para a maioria da população? Esses são os grandes desafios que a gente tem que pensar e ver como nós podemos construir isso em conjunto. Eu acho que olhar para essa esteira, e aí fica o desafio para as grandes indústrias, acho que quem sair na frente com isso vai ganhar muito em termos de ESG. Ninguém está tendo esse olhar, pelo menos que eu saiba, de como a gente torna esse modelo escalável de gastronomia social, e a indústria tem um papel fundamental nisso. Eles são os grandes fornecedores. Como que a gente pode fazer isso e reduzir as desigualdades? Uma sociedade onde com menos desigualdade, e a pandemia ela deu essa escancarada, todo mundo está cansado de saber, ela já existia desigualdade, ela só foi escancarada e piorada e agravada, mas não dá para poder a gente pensar em negócios sem inclusão. Não dá para a gente pensar em progresso econômico, em avanço econômico, sem a gente colocar a maioria para dentro da... Eu acho que esse é um grande ponto que a gente precisa pensar, rever, discutir. Eu acho que até uma iniciativa interessante, Jandara, que talvez eu possa compartilhar, de empresas grandes que estão dando exemplo. A gente tem a Nestlé com com um projeto chamado Doceria, no qual ela vai fazer, tipo,
assim, não se deve usar esse tipo de metáfora, mas é tipo um Uber de quem faz doces, né? Então, viabilizando e botando, né, no mapa online as pequenas doceiras no Brasil inteiro. E, é claro, é um negócio para eles também, porque acabam vendendo os seus próprios ingredientes também através desse projeto. Então, aparentemente, um projeto onde todo mundo fica feliz, né? E a Ambev também, alguns projetos que fez durante a pandemia para melhorar e facilitar a vida dos bares e restaurantes que tiveram dificuldades, assim. Mas sim, 2 exemplos que me vieram à cabeça que eu acho que podem mostrar isso que você falou, que seria trazer uma grande escala para esses pequenos projetos localizados que são interessantes, mas que ainda o impacto é muito pequeno, né? E eu queria pegar um outro gancho de uma coisa que você falou, que nós já discutimos lá no Senhor Inovadeira, que muita gente já refletiu um pouco sobre o assunto. Eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo também já pensaram. Toda vez que a gente vai comer um alimento mais saudável, normalmente ele é mais caro. Então, você falou muito sobre a questão de custo, né? O quanto a gente tem que tornar mais acessível esses alimentos, que sejam plant-based, ou alimentos fortificados, ou alimentos de qualquer forma mais saudáveis. Se a gente for olhar os alimentos que a população mais vulnerável é acessível para ela, né? A gente vai sempre olhar para os alimentos com menor densidade nutricional, né? Então, eu acho que tem um papel importante para quem trabalha, né, na área de inovação, pesquisa e desenvolvimento de alimentos, que é encarar esse desenvolvimento de um alimento mais nutritivo voltado para essa população mais vulnerável e para que a gente dê acesso não só para mais vulnerável, mas para as próprias classes C, para a classe D, ou se é que a gente ainda usa esses nomes, né? Mas toda vez que a gente olha para esse universo de alimentos mais saudáveis e que fazem melhor bem a saúde, de uma certa forma a gente está aumentando a desigualdade, porque esses alimentos são acessíveis só para quem tem mais grana, né? O que você pensa sobre isso aí, Jandara? Esse é um ponto fundamental. Lembrando que o salário mínimo no país é R$1.000, né? E segundo o DIEESE, a gente precisaria, para viver, ter um mínimo de qualidade de R$5.000 aproximadamente, ou seja, a gente já tem um déficit. A maioria da população, ela ganha isso. Então, quando a gente desenvolver, como isso pode ter um custo muito mais barato e chegar na ponta? Porque quando eu falei da fome zero e agricultura sustentável, e falando da questão dos ODS, fazendo esse link com os ODS, quando a gente desenvolve o projeto, quando a gente reflete o impacto que isso pode dar. Porque, teoricamente, né, e aí eu não sou uma engenheira alimentar, não sou uma nutricionista, mas quando eu olho quais elementos eu utilizo, e aí a maioria, né, eu volto para dentro da inteligência indígena, inteligência de comunidades ribeirinhas, que ela tem baixo acesso ao que está no mercado. Mas, quando a gente olha a produção alimentar, e eu tive essa experiência aí no Pará, por exemplo, né, a riqueza que as raízes e as folhas têm, muito dos elementos que a gente usa para fortificar o alimento vem disso aí. Por que a gente ainda tem que ser tão caro para as pessoas, né, ter acesso a uma alimentação de qualidade? É o acesso. Então, pensar em criar algo em que seja acessível para a maioria. Porque esse mercado nichado é lindo, é bom para a rentabilidade, mas assim, o mundo está mudando com muitas coisas, principalmente o mundo dos negócios. E aí, olhando com o olhar de negócios também, tá, Cris? Eu acho que a gente também tem que ter esse olhar de, olhando para negócios, quando pensar em um produto, o quanto ele vai propor de impacto, né? E aí, olhando quantas pessoas podem acessar, o custo que esse produto pode ter na sua produção para que a maioria da população acesse. E também, de novo, voltando, quem é o investidor que está investindo no seu negócio? E aí eu não estou falando só das grandes, né? São ações, o Uber Doce, as ações que a Ambev fez com pequenos bares, com os botecos, mas como eu faço que as pessoas tenham acesso à alimentação saudável de forma mais barata? É um desafio para quem é os engenheiros alimentares, para quem são os especialistas. Esse é o desafio.
Por que fazer o máximo com o maior recurso com um produto que na prateleira, na ponta, e aqui falando uma dona, usando meu chapéu de dona de casa, né, que você vai gastar 20, 30 reais, é para um indivíduo, não é para uma família. Esse é o preço na gôndola, em muitos casos, de um produto, um leite fortificado. Como é que a gente faz falar em reduzir a fome no nosso país, que ainda é uma... Estamos em números vergonhosos. Eu não sei se vocês acompanharam, senhores, mas saiu o IDH no final do ano passado e a gente caiu, o Brasil caiu. E quando a gente fala de cair IDH, eu estou falando de impacto de fome, eu estou falando que a sociedade está mais pobre, está mais carente. E sociedade pobre não é bom para negócios. Sociedade mais carente não é boa para os negócios. Muitas empresas já acordaram para isso. E entenderam que elas também têm um papel fundamental nessa história, não é só governo. Eu acho que era uma coisa que a gente não falou, Cris, que em muitos casos as pessoas, mas tem o governo tem que... Gente, o governo tem sim que dar estrutura, fornecer segurança, fornecer educação, né? Tem algumas coisas que são governo, mas a sociedade civil, as empresas também têm um papel importante na transformação social. As empresas, as organizações, os empresários, não importa o porte, ele não era um ser à parte da sociedade. E não é uma entidade que é a parte que sobe. Lucro por lucro não funciona mais. Lucro por lucro não cabe mais nesse novo modelo. Quem tem acompanhado o que está acontecendo muito de perto, tem que começar também a fazer esse link com esse olhar que não é só o governo tem seu papel, mas não é só o governo, é todo mundo junto fazendo isso. Então, as empresas, até em função de poder econômico, elas podem ajudar nesse processo também, né? De como esse tipo de alimentação, que, por sinal, pode até reduzir, né, a pessoa melhor nutrida, melhor alimentada, também reduz o impacto e a necessidade dos governos estarem atuando, e a gente pode ter outros benefícios em termos de políticas públicas, governamentais, mas como essas empresas podem ajudar a transformar, principalmente a comunidade em torno, que é esse olhar que a gente não tem ainda 100%, né? Existem algumas ações, mas quando a gente olha de uma forma geral, como é que esses produtos, com esse apelo, podem chegar à maioria, pelo menos, né? A gente ainda vai ter desigualdade, a gente está falando de reduzir, vai existir. Mas como pode chegar à maioria? Como você falou, né, as ditas classes C, D e E, que no Brasil temos pessoas que vivem com R$150 por mês. Eu vou dar um exemplo de uma ação que aconteceu na instituição que eu estou trabalhando agora. Foi feita uma ação no ano passado com uma doação de um voucher de R$250 para fazer compras. R$270. O que que foi o projeto Mães da Favela junto com a CUFA. O que uma família de comunidade faz com R$270? Quando você cria um produto de 30, 40, R$50, eu vou falar, essa pessoa come um mês inteiro. A gente conseguiu tirar pessoas de extrema situação com R$270. Essa é a realidade do brasileiro. Consegue-se com R$270 alimentar uma família de 5 pessoas. O seu produto, ele hoje alimenta quantas pessoas? Quando você coloca ele na prateleira, quando ele está à venda. Então, acho que a gente precisa voltar 2 casinhas atrás e pensar, na hora que eu estou desenvolvendo esse produto, sair um pouco esse produto vai conseguir chegar para essa mãe da comunidade, para a maioria da população, para a classe C e D? Tem que ser escalável. Jandara, é uma provocação muito importante que você trouxe agora para a gente. E eu não sei... Agora voltou. Pronto. Muito importante. O recado está dado da Jandaracy. Jandara, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente no Horizonte 21 Food. Brilhante. Acredito que trouxe muitos elementos para reflexão e também para mudança, porque não adianta só refletir se a gente não mudar, né? Precisa mudar também.
Então, a gente vai fazer agora... Obrigada, então, novamente, Jandara. Acho que a Jandara travou aqui para mim. Não, tô aqui. Tô aqui, Cris. Ah, tá aqui. Pronto. Então, queria te agradecer a tua participação, Jandara, aqui no Horizonte com a gente. Muito obrigada pela abertura do evento. Um prazer ter aqui você com a gente e que possamos ter um universo mais incluso de alimentos para 2021 e os próximos anos também. Exatamente. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de abrir essa conversa. Serão 2 dias muito ricos. Eu acho que a gente tem muito que pensar e muito que contribuir para a gente viver numa sociedade melhor e mais exclusiva para todos. Obrigada, Cristina, pelo convite mais uma vez. Tá ótimo, Jandara. Muito obrigada por você estar com a gente.